Oi, vamos lá na nossa próxima quarta aula. Nossa, o senhor está torto. É que eu estou virando o mundo de cabeça para baixo com as maravilhosas técnicas de chute. Como assim? O que o senhor está dizendo isso com chute? Repare que eu coloquei meu óculos agora para parecer mais intelectual. E vamos traduzir um texto nessa aula. Vamos ver se vai dar tempo o texto inteiro. Acho que vai dar sim. E eu queria que você prestasse atenção em algumas coisas. Vamos começar agora a fazer o primeiro texto. Na próxima aula eu já vou dar mais uns outros macetes que eu vou introduzir com esse troço aqui, né? Como diriam os grandes filósofos corintianos, com essa bagaça, entendeu? Primeira coisa, eu pedi para você ler o título do texto para depois você ler o texto. Então marca aí, eu botei as Lazy Bob, sempre quis ter um óculos assim, Paula, você que usa óculos, mas eu sempre quis ter um óculos para poder olhar por cima, assim, não fica uma cara de, né, de bravo e tal, né? Então você presta atenção no que eu estou falando, tá, meu filho? Primeira lei de Bob, eu falei para você ler o título do texto e a data de publicação. Perfeito. Marca aí, número 2. Ler o título do texto da publicação, depois ler o enunciado das questões. O que é que eu quero que você leia o enunciado das questões? Por quê? Como é que funciona tradicionalmente o processo da gente fazer textos em inglês que nós aprendemos na escola de inglês, aquela papagaiada toda? Essa papagaiada toda, não estou querendo desmerecer o que ensinam nas escolas, porque o que está sendo ensinado nas escolas não é o errado, é o correto. O problema é que o pessoal de concurso público, nem sei se de vestibular não tenho tanta certeza assim, que eu não tenho muita experiência. Mas o texto de concurso público, ele é feito para quê? Para você ser testado se você é rápido de raciocínio. Então, se você fizer o modo tradicional acho que eu apertei agora o microfone aqui, tá saindo o som, né? Normal, né? Apertei um negócio aqui que se você fizer da forma tradicional, que é ler o título, depois ler o texto, como é que o professor de inglês fala para você? Leia o título do texto para você ter uma ideia. Tá certo? Tá. E eu falei a mesma coisa. A única ressalva que eu falei foi, leia o título do texto e quando der errado, você faz o quê? Quando é errado, não. Quando você não entender, você não se preocupe, porque você é uma pessoa normal, perfeito? Então você lê o título do texto, viu que entendeu mais ou menos, não entendeu muito, mas eu estou te dizendo, você é uma pessoa normal. Muito bem. Aí o que acontece? Você vai fazer o quê? Você vai agora ler o texto. O professor pede para você ler o texto primeiro. Se você ler o texto primeiro, o que vai rolar na sua vida? Você vai ler o texto, e aí você vai para a pergunta. Aí você faz o quê? Volta para o texto porque você não lembra do texto. Ou seja, você caiu na armadilha do cara que faz a prova. Qual que é a armadilha do cara que faz a prova? É você fazer o quê? Você perder tempo, você mostrar que você não foi sagaz, você não foi esperto. Então veja o que rola na verdade. Eu quero que você primeiro leia o título do texto para ter uma ideia. Depois leia as alternativas. Eu não vou fazer isso aqui hoje para provar para você que é besteira. Só que eu quero que você aí na sua casa avance a fita. Avance a fita é bom, isso é coisa de velho, né? Avançar a fita, né? Avance o vídeo e veja as perguntas. Você vai ver que ele faz algumas coisas. Vamos ver aqui. Olha, vamos aqui para frente, vamos lá. Vamos aqui para frente, vamos para frente, vamos para frente, vamos para frente. Olha aqui. Tá. Nesse texto aqui, a pergunta 4, ele faz... Eu gostaria que você desse uma olhada na pergunta 4. Marca aí, pergunta 4, pergunta 2, pergunta 4 e 2. Dê uma olhada e veja se você percebe, alguma característica. Tá claro isso? Eu vou ler o texto agora, nós vamos traduzir. Não sei se vai dar tempo para responder as questões, mas de qualquer maneira, se nós tivermos tempo ainda para responder as questões nessa aula, você vai parar a bagaça do vídeo e vai tentar respondê-las. Está claro isso? Primeiro eu quero que você olhe para a questão 2 e 4 agora. Veja se você percebe alguma característica que eu vou te chamar a atenção quando a gente for corrigir essa prova. Tenta ver se você tem alguma característica. Vou traduzir o texto, que por sinal está no livro do professor Roberto, página 68. Se não tiver na página 68, está em alguma página parecida. Não sei qual que é a edição que você tem, mas não mudou quase nada. Vamos traduzir e aí depois nós vamos... vou te mostrar alguns macetes de prova em termos de fecha em mim aqui. Alguns macetes de prova em termos de como é que funciona a alma da prova. Vamos lá, então? Primeira questão, então vamos lá. E lembrando só que eu só deixei esse texto com o fundo escuro, que é para ficar claro na tua cabeça como é que funciona
Eu acho que visualmente fica melhor isso daí. Os outros vão estar em fundo branco e letra preta, mas esse daqui eu sugiro que fique nesse jeito para você visualmente ficar mais claro. Então, como é que foi aqui? Sim, Treasury announces... outra coisa, eu quero que você pare a fita agora, faça a questão 2 e 4 e leia o texto de novo também. Tenta fazer esse texto primeiro sozinho aí. Se você entrar lá no In-House Idiomas e eu pedir para você clicar em metodologia, você vai ver que eu falo de 4 coisas. Uma delas é a andragogia, que eu falei para você, que é o ser humano adulto, ele compara com o que ele sabe, o novo aprendizado. E tem uma outra coisa chamada de aprendizagem baseada em problema. Aprendizagem baseada em problema é você tentar resolver uma coisa, te dá um problema, o professor dá um problema para você e você tenta resolver isso sozinho, depois o professor te ajuda. Tá? Eu baseio todas as coisas que eu faço em relação a isso, que é a forma mais efetiva, mais eficaz de fazer um aprendizado. Se deseja que um conhecimento não se dissolva na mente, tenha atitudes ativas sobre ele, faça-o acontecer. Não cruza o braço do cérebro e fala assim, me ensina, professor. Na verdade, quem tem que aprender é você. As pessoas querem ser ensinadas e não aprender. É ou não é, Paulinho? Paulinho do quê? Qual é o seu sobrenome, menino? Seu sobrenome? Cristóvão. Então agora eu conheci o meu novo amigo aqui, Paulo Cristóvão. Palmas para o Paulo Cristóvão. Treasury announces Major Tax Revision Plan. Então, traduz na mesma sequência, quando der errado, inverte. Então, Tesouro anuncia grande imposto revisão plano. Pronto, professor, olha aí. Tudo errado, eu não entendi nada. Vamos de novo então. Tesouro anuncia grande, não é maior? Não, não é maior, é grande. Grande imposto revisão plano. Não ficou bom esse imposto revisão plano. Agora, se você falar assim, o Tesouro anuncia um grande plano de revisão de impostos, ficou melhor ou não ficou? Então, o Tesouro anuncia grande plano de revisão de impostos. Se você preferir traduzir em vez de impostos, você pode traduzir tributário. Então, tradução mais legal para esse título, Tesouro anuncia grande plano para revisão tributária. Pô, ficou da hora, hein? Ou como diz aqui em Recife, ficou massa. É ou não é? Massa. Toda vez que fala massa, cara, eu lembro de sorvete de flocos, que eu estou proibido de comer. Tá claro? Tesouro anuncia um grande plano de revisão tributária. A proposal for a simplified U.S. tax code was announced by the Treasury Secretary. Eu escolhi um texto antigo da Receita, porque a minha intenção aqui hoje é fazer você ter o vocabulário, sentir a alma da prova, como é que a alma da prova é feita. A proposal for a simplified U.S. tax code was announced by the Treasury Secretary. Se eu fosse traduzir, seria o quê? Uma proposta para um simplificado Estados Unidos imposto código. Ficou bom isso? Sim ou não? Não. Então, como é que você faz o quê? Traduz na mesma sequência e quando der errado você inverte. Ah, professor, mas nunca me ensinaram assim. Nunca te ensinaram assim, mas eu estou te ensinando assim e sei que isso dá certo. Você não está aqui aprendendo a falar inglês como um americano. Você está aqui aprendendo a fazer a prova e depois que você fizer isso, você vai ver que você vai ter mais desenvoltura na sua conversação. Então, vamos lá. Uma proposta para um simplificado Estados Unidos imposto código não ficou bom. Traduza de trás para frente. Uma proposta para um código tributário americano simplificado. Ficou bom, não ficou? Ficou ou não ficou? Ficou. Porque você tem aqui alguns adjetivos, né? Na verdade, eu sei que tax não é adjetivo, tax é imposto. Mas o americano usa isso em um momento mais oportuno, eu vou repetir. Aliás, eu vou repetir várias vezes as mesmas informações ao longo do curso, porque nós aprendemos através de repetição. Você pode ver, você assiste uma aula, você lembra de alguma coisa. Se você assistir a mesma aula de qualquer matéria, na segunda aula cai ficha daquilo que você não tinha percebido na primeira aula. Então, repetir é fazer o seu processo de aprendizado. Então, uma proposta para um Código Tributário Americano Simplificado foi anunciado por mais o, nós já explicamos isso na aula passada, por mais o é o famoso pelo Tesouro Secretário ou Secretário do Tesouro, ou melhor, Ministério do Tesouro, mais conhecido como Ministério da Fazenda aqui no Brasil. Então, uma proposta para um Código Tributário Simplificado foi anunciado pelo Secretário do Tesouro. Vamos ver se foi isso mesmo? Uma proposta, olha, ficou igual a minha. Uma proposta para um Código Tributário Americano Simplificado foi, não tem essa vírgula aqui, essa vírgula esquece. Às vezes eu deixo esses erros, não foi o caso agora, mas eu deixo esses erros agora para poder ter um charmezinho à aula, né? Então, uma proposta para um Código Tributário Americano Simplificado foi anunciado pelo Ministério da Fazenda. Olha, igualzinho. Pô, ficou igual a minha tradução, né?
Lógico, fui eu que fiz essa. Então, repara que eu inverti aqui na linha do meio, porque tem uma série de adjetivos. Se você tivesse traduzido uma proposta para um simplificado Estados Unidos imposto código, ia ficar uma coisa porca. Só que você iria entender e ia ter uma ideia. Então, você vai perceber que eu falo muito em 90%, 95%, mas essa é a média. 90% das vezes é a mesma sequência. Quando dá errado, você inverte. Eu tenho visto pessoas se enroscarem na hora de ler texto, na hora de ler perguntas, porque o professor pede para você ver o contexto. Isso não dá certo em prova, não dá certo. Aliás, não dá certo em nada. Dá certo só se você quiser ter uma ideia, mais ou menos. Mas na prova, a prova é feita para provar, para testar, para te colocar sob pressão. Então, fazer isso é perigoso. Eu prefiro que você traduza na mesma sequência, quando der errado, você inverte. Vamos lá, então? He insisted on the semantic distinction that the plan was a treasury's, not the administration's. He insisted on the semantic distinction that the plan was a treasury's, not the administration's. Vou falar que nem a CNN. Então vamos lá. He insisted on the semantic distinction that the plan was a treasury's, not the administration's. E eu vou ler sempre 2, 3 vezes, que é para você ter foco no que nós estamos fazendo. Então, he insisted on the semantic distinction that the plan was a treasury's, not the administration's. Já escutei, professor. Então, ele insistiu em mais a na semântica distinção ou distinção semântica? Distinção semântica, distinção da palavra. Qualquer problema com português, pergunta para o professor Peçanha. Pestana, não Peçanha, Pestana. He insisted on the semantic distinction. Ele insistiu na distinção semântica. That é o famoso que. Né? Ele insistiu na distinção semântica que o plano, o plano era esse apóstrofo S, que o pessoal costuma falar apóstrofe, é apóstrofo, quer dizer do, da, ele mostra que é posse, do ou da. Se eu falar Roberto's course, curso do Roberto, tá claro? Paulo's glasses, óculos do Paulo. Perfeito? Então, essa é uma das regras de inversão também. Uma é adjetivo, como a gente já viu, né? Inclusive o semantic distinction, e essa é outra. Então, tem 4 regrinhas. Eu já te dei 2 para você ter uma ideia. Você vai perceber que é a mesma sequência, quando der errado, ou é adjetivo por enquanto, ou é apóstrofe S. Então, ele insistiu na distinção semântica de que o plano era do tesouro. Então, ele insistiu na distinção semântica de que o plano era do tesouro, não da administração. Perfeito? Vamos ver como é que ficou então. Ele insistiu na distinção semântica que o plano era do tesouro, não da administração. Perfeito? Como é que eu quero que você estude inglês na sua casa? Nós vimos um slide. Vamos considerar que um slide seja um parágrafo. Um slide seja um parágrafo. Perfeito isso? Então eu quero agora que você, na sua casa, você volte, leia de novo. Tesouro anuncia um grande plano de revisão tributário. E agora, uma proposta. A proposal for a simplified US tax code was announced by the Treasury Secretary. Uma proposta para um Código Tributário americano simplificado foi anunciado pelo governo, pelo Ministério da Fazenda. Olha, pelo Ministério da Fazenda. Presta atenção, professor. Ele insistiu na distinção semântica. He insisted on the semantic distinction that the plan was the Treasury's, not the administration's. De que o plano era do Tesouro, não da administração. Então, o que eu quero que você faça? Não só com inglês, mas com outras matérias, quando forem matérias discursivas assim. Lê o primeiro, para estudar. Lê o texto inteiro para ter uma ideia, que nem o professor de inglês fala, estão corretíssimos. Depois leia o primeiro parágrafo e só passe para o segundo parágrafo quando você entender. Lembrando que isso toma mais tempo, mas você não está fazendo a prova, você está estudando para quando chegar na prova, para quando chegar no dia D, você estará previamente em advance, você vai estar preparado. Então leia o primeiro texto inteiro, depois dá uma geral, depois pega o primeiro parágrafo e leia. Depois que você entendeu bem o primeiro parágrafo, passe para o segundo. Passou para o segundo, entendeu? Joia! Agora você faz o quê? Volta para o primeiro, lê o primeiro e o segundo para amarrar as ideias. Isso é para a gente estudar, para o seu cérebro começar a entrar em sintonia com o inglês. Não adianta só eu mandar você estudar, eu também tenho que te orientar, e isso é uma forma de você estudar. Leia o texto inteiro, leia o primeiro parágrafo. Para ter uma ideia, o texto inteiro. Leia o primeiro parágrafo, entendeu? Vai para o segundo, joia. Entendeu o segundo? Vai para o terceiro? Não. Volta de novo no primeiro e segundo para amarrar as ideias, aí vai para o terceiro,
terminou o terceiro, entendeu? Volta no primeiro, segundo, terceiro e faça isso. Vai tomar um pouco mais de tempo no curto prazo, mas no curto prazo quer dizer o quê? Você não vai ter que ler o texto várias vezes depois. Você amarra isso direito. Opa. Então, estávamos aqui, vamos lá. The reform plan would reduce taxes on individuals and increase them on corporations. The reform plan would reduce taxes on individuals and increase them on corporations. The reform plan would reduce taxes on individuals and increase them on corporations. Tem dois verbos aqui que não caem em prova, mas eles despencam em prova. Então, veja bem. O reforma plano. A reforma plano ou o plano de reforma? O plano de reforma. Então, plano de reforma. Senhores, quando você tiver o would, grosseiramente, traduza como fosse iria, ou iríamos. Então, olha só. Esqueça o would aqui, esquece o would. Vamos pular direto para o reduce. Então, o plano de reforma reduz, estaria escrito reduz. Então, o plano de reforma reduz. Como eu botei o would, eu estou querendo colocar, então, o quê? Teoricamente, eu coloquei o iria. Então, o que está escrito aqui? O plano de reforma iria reduzir. Tem esse would na frente de um verbo, senhores, senhoras? Se você não souber o que é isso, ou já viu, mas nunca lembro, né? Nunca lembra, tem cursos de inglês, eu já vi professores de inglês, que aí eu vou te dizer uma coisa, viu? Que eles ensinam would só com o verbo would like. Eu gostaria, você gostaria. Então, eles colocam como se fosse like. Né? Would like. Então, eu já vi gente ensinar would you like something to drink? Would you like something, não sei o que lá, como se fosse só para oferecer alguma coisa. Isto é balela, isto é bobagem. É uma das utilizações. Na verdade, o would faz esse verbo que tiver na frente virar o quê? O futuro do pretérito. What the fuck is this, teacher? Tradução. O que é isso, professor? Eu falo, o plano de reforma iria reduzir ou o plano de reforma reduziria. Então, eu estou dando a tradução de iria, que nem é muito usada essa tradução, porque, na verdade, o mais correto, o mais usual seria falar que o plano de reforma reduziria. Se eu falar I would like, eu gostaria. Se eu falar Paulo would love, ele amaria. João Antônio would eat, o João Antônio comeria. Esse would faz o segundo verbo, né, o verbo que vem logo após, virar o futuro do pretérito. Agora, se você quiser amarrar a tradução do would com uma palavrinha para você não esquecer, coloca como iria. Então, o plano, ou iriam, dependendo do sujeito. Então, o plano de reforma iria reduzir, ou o plano de reforma reduziria impostos. Isso não quer dizer taxas, pessoal, tá? Taxas, impostos, contribuições sociais, aquela coisa toda de tributário. Tax quer dizer impostos. Se você quiser saber como é que fala taxa, marca aí rate, que quer dizer taxa no sentido de percentual, e copia aí porque eu vou apagar isso daqui a pouco. Ou então uma taxa cobrada por um profissional liberal é chamada de fee. Um registration fee é uma taxa de matrícula. Então veja, rate quer dizer percentual e fee quer dizer um honorário, né? Uma taxa de matrícula, uma taxa que você vai pagar, a taxa de luz da prefeitura. Rate quer dizer impostos, é um falso cognato também. Isso praticamente não traz problemas nenhum, porque as pessoas vão trazer como taxa, imposto, fica meio errado, mas está valendo. Então vamos lá então, deixa eu apagar para ficar mais claro aqui. Então, como é que ficou então? O plano de reforma reduziria impostos sobre pessoas físicas, indivíduos, pessoas físicas, tá? E aumentaria eles sobre as empresas. Então vamos lá que tem um erro de português crasso aqui, mas só para a gente entender o que está escrito. Graças a Deus em inglês não existe mesóclise, próclise, ênclise, aquela coisa linda, né? Dar-te-ei, né? Beijar-te-ia, né? Ele sempre vem depois do verbo. Então, se você traduzir assim, o plano de reforma reduziria os impostos sobre pessoas físicas e aumentaria eles sobre empresas, uma tradução mais corintiana, uma coisa mais corintiana agora vai para Tóquio, vai para não é? Vai para Tóquio. O esporte já foi para Tóquio? Não, né? Não, então deixa quieto, o pessoal não gostou da minha pergunta. Vamos ver como é que está aqui então. Ó, o plano de reforma reduziria, eu inverti aqui porque a palavra reforma e plano estão, na verdade a palavra plano está adjetivando. Que tipo de reforma que é? Que tipo de plano que é? É um plano de reforma. Então, o plano de reforma reduziria impostos sobre as pessoas físicas e aumentaria eles, falta o S aqui, vou botar aqui ele, eu nunca corrijo isso para poder fazer isso em aula, e aumentaria eles sobre empresas. Ponto, faltou o ponto aqui também. Então, veja o que acontece, ponto, faz um ponto mais bonitinho. Ou seja, o plano de reforma reduziria impostos sobre pessoas físicas e aumentaria eles sobre empresas, que a tradução melhor ficaria o plano de reforma reduziria impostos sobre pessoas físicas e os aumentaria para as empresas. Está claro isso? Aqui está uma forma
corintiana, vamos dizer assim, só para você ver que se você traduzir na mesma sequência, e eu não quero que vocês fiquem depois falando assim, o professor Roberto ensinou errado a gente, não é isso. A gente tem que ser prático para fazer a prova. Em ESAF é muito difícil acontecer, eu acho que eu nunca vi, mas eu vou chamar atenção para alguma pessoa que vai fazer uma outra prova. É possível, isso acontece muito no Sesgran Hill, e eu misturo todas as bancas nos cursos, que é para lembrar uma coisa. Talvez você faça as aulas do Sesgran Hill e te ajude na ESAF e vice-versa, tá? Porque vocabulário e dicasinhas sempre ajudam para a gente entender melhor a matéria. Ele faz a pergunta às vezes assim, olha, o pronome them na linha tal se refere a quê? Então olha só, ele quer saber que esse them, esse eles, se refere ao quê? Então o plano de reforma reduziria os impostos sobre pessoas físicas e os aumentaria eles sobre empresas. Eles quem? Os impostos, professor Mulambo. Você não percebeu o que é isso? Sim, eu percebi. Isso é muito usado em português. Então, eles reduziriam os impostos sobre pessoas físicas e aumentaria os impostos sobre as empresas, sobre pessoas jurídicas. Para evitar repetição, eles botaram o pronome. Isso daí, de uma forma indireta, pode ser exigido de você, né? Porque ele fala assim, olha, ele não vai falar necessariamente, olha, o pronome them se refere ao quê? Mas ele pode colocar numa pergunta da ESAF, sim. Quando ele fala, né, que seria increase them on corporations, né, não assim, ele fala assim, não, então quer dizer que os impostos sobre as empresas vão aumentar, vai diminuir, vai ficar a mesma coisa, né, vai ficar como Deus quer. Então, se você não perceber que esse them está se referindo a impostos, você vai conseguir errar uma questão fácil. E pronomes dessa forma é coisa de ginásio, perfeito? Muito bem. Voltando aqui então só rapidamente, eu falei para você sempre fazer o quê? Sempre ler os parágrafos anteriores. Então, a proposal for a simplified US tax code was announced by the Treasury Secretary. Uma proposta para um código tributário americano simplificado foi anunciado pelo secretário do Tesouro. He insisted on the semantic distinction that the plan was the Treasury's, not the administration's. Ele insistiu na distinção semântica de que o plano era do Tesouro e não da administração. The reform plan would reduce taxes on individuals and increase them on corporations. O plano de reforma reduziria impostos sobre pessoas físicas e os aumentaria sobre as empresas. Sempre faça isso. The 16 tax brackets for individuals would be replaced by only 3, with a maximum rate of 35%. Então, the 16 tax brackets for individuals would be replaced by only 3, with a maximum rate of 35%. Mais uma vez, professor. Que nem na CNN. The 16 tax brackets for individuals would be replaced by only 3, with a maximum rate of 35%. As 16 tax brackets... Puxa, professor, o senhor pediu para eu ler o texto antes e eu li. Eu não achei o que é tax brackets. E eu não vou falar para você agora. Não vou falar para você agora porque eu vou mostrar para você que daria para responder uma questão sem saber isso. Então, mais uma lenda, mais um mito que vai para o ralo. Leia as palavras, leia o texto, o título do texto e o texto por completo, para você ter uma ideia. Como é que o professor de inglês fala? Leia o título do texto, depois o texto completo, para você ter uma ideia. Depois leia o texto com mais atenção e grife as palavras-chave. Esta era uma palavra-chave. E eu vou te mostrar depois, eu vou te dar mais exemplos, que você não precisava saber a palavra-chave para responder a bagaça da pergunta. Tá claro isso? Mas como, professor? Como? Não perca o próximo capítulo de Leis de Bob. Então veja, eu não vou traduzir isso porque você vai perceber que existe um macete de você não saber a palavra e mesmo assim você poder responder. Essa prova é de 97, se eu não me engano. Eu te mostro uma outra questão de 2005, que apesar de ter passado só 8 anos, teve a dificuldade da prova da ESAF, ela é exponencial. Então ela aumenta 7, 8 anos, né, porque cada ano é um ano, mas a dificuldade é exponencial. Então vamos lá. The 16 tax brackets, as 16 tax brackets para pessoas físicas. Olha o would aqui. O would é iria com o verbo to be, que é o famoso verbo to be, iria ser ou seriam. Então, as 16 tax brackets para pessoas físicas seriam substituídas por somente 3, com uma taxa máxima. Se você falar um percentual máximo, você não vai falar assim, seriam substituídas por somente 3 com um máximo percentual. Um percentual máximo de
35%. Vamos ver se a tradução ficou igual? As 16 tax brackets para pessoas físicas seriam substituídas por somente 3. Olha, igualzinho, hein? Igualzinho, né? Com um percentual máximo de 35%. Perfeito? Ótimo. Professor, eu ainda não sei o que é tax bracket e eu não vou te falar. Você vai aprender comigo depois. Não percam, na próxima aula. Aula 4. Aula 4 não, aula 5, né? Estamos na 4 agora, né? Tá, então as 16 tax brackets para pessoas físicas seriam substituídas por somente 3. Vou passar para frente só para dar a continuação. Eu quero em casa que você leia de novo rapidamente o parágrafo 1, 2, 3 e vá para o 4. Vamos lá então. Então, as the 16 tax brackets for individuals would be replaced by only 3 with a maximum rate of 35%. As 16 faixas de incidência, puta, falei, né? Agora que eu me toquei, né? Não era para falar isso. Mas mesmo assim eu não entendi o que é isso, professor. Relaxa, poxa, como eu sou idiota, né? Mas eu falo que eu não vou falar e falo, né? Seriam substituídas por somente 3, com uma taxa máxima, com um percentual máximo de 35%, for those who make more than $38,100 a year. However, many deductions would be eliminated. Então, com uma percentual máximo de 35%, para aqueles que fazem, esse fazer, pessoal, pense em ganhar, que fazem, que ganham mais do que, pessoal, depois eu vou apagar isso aqui, mais do que, pessoal, ele poderia ter, ao invés de colocado more than, ele pode ter colocado over. Então, more than, pessoal, mais do que, more than, seria a mesma coisa que over. Já houve questão de prova que ele botou lá em cima no texto over. Vou dar esse exemplo aqui agora. Novo slide. É assim. Ele colocou que era more than half, alguma coisa, metade, mais da metade. Depois ele colocou na prova over 50%. Tá claro isso? Over 50%. É a mesma coisa, metade é 50%, ou seja, ele colocou de um jeito no texto, depois botou a mesma coisa com outras palavras na alternativa, e você tem que saber isso, não tem jeito. Isso você não vai escapar. Então, como é que ficou aqui então? Voltando aqui. Tá. Então, for those who make more than $38,100 a year, however, many deductions would be eliminated. Então, voltando aqui só para te lembrar, então, com uma taxa máxima, com percentual máximo de 35%, para aqueles que fazem, que ganham mais de $38.100 por ano. Quer dizer, quem ganhava mais de $38.100 por ano, pagava 35% de imposto. However, entretanto, lembrando que toda vez que tiver a palavra however, você vai perceber que ele está mudando a ideia. Então, se eu falar para você assim, o Paulo é um cara bacana, entretanto, eu comecei a falar que ele é bacana, mas quando eu falo entretanto é porque eu vou começar o que? A espinafrá-lo. Se eu falar assim, o Paulo é um mala, entretanto, é um baita profissional. Então eu comecei a criticá-lo, mas quando eu falei entretanto, está coçando o nariz, disse que quando coça o nariz é porque a gente está mentindo, mas não é mentira esse fato. O Paulo é um cara bacana, é um cara mala, mas entretanto ele é um excelente, um baita profissional. Eu comecei espinafrando, comecei criticando e o entretanto mudou o sentido vetorial da minha explicação, né, da minha opinião. Ele era uma coisa ruim que é mala, depois eu falei que ele era uma coisa boa. Então quando tiver a palavra however na prova, no texto, abre o olho, principalmente você meu amigo japonês, você minha amiga japonesa, abre o olho porque a prova não é fácil. Então, uma taxa máxima de 35% para aqueles que ganham mais de $38.100 por ano. Entretanto, muitas deduções, olha o would de novo aqui, seriam eliminadas. Vamos ver se está certo? Para aqueles que ganham mais de $38.100 por ano. Entretanto, muitas deduções seriam eliminadas. Muito bem. E o último parágrafo, quero que você volte no primeiro e leia de novo. Você tem o texto aí impresso. Republican leaders in the House predicted that it would be difficult to get a plan through Congress. Republican leaders in the House predicted that it would be difficult to get a plan through Congress. Republican leaders in the House predicted that it would be difficult to get a plan through Congress. O que é isso? Republicanos líderes ou líderes republicanos? Líderes republicanos, em mais o, em mais a, na casa com letra maiúscula, entenda Senado, Câmara dos Deputados. Aqui no Brasil a gente vê o pessoal falar também, né?
Porque nesta casa, lá os políticos de Brasília, os políticos de São Paulo, de qualquer estado, nesta casa, na Câmara dos Deputados, dos vereadores lá. Então, casa com letra maiúscula é onde se faz as leis. No dicionário está assim, né? The place where laws are, papapá. Então, líderes republicanos na casa previram que esse it, às vezes, não tem tradução. Esse it é um sujeito que eu explico depois com mais calma. É só para ter sujeito. O verbo no inglês não pode ficar sem sujeito. Então, líderes republicanos na casa previram que seria difícil conseguir o plano através do Congresso. Que seria difícil conseguir o plano através do Congresso, e ficou uma tradução porca, mas deu para entender. Então, líderes republicanos na casa previram que seria difícil conseguir através, eu poderia traduzir como passar ou aprovar. É ou não é? Então, olha só. Líderes republicanos na casa previram que seria difícil aprovar o plano no Congresso, ou passar o plano pelo Congresso. Vamos ver. Líderes republicanos na casa previram que seria difícil passar o plano através do Congresso, aprovar o plano. E a última frase. And that a strong support of the President would be required. And the strong support of the President would be required. E o forte apoio do do presidente seria exigido. E o forte apoio do presidente seria exigido. Perfeito? Esse texto é um texto simples. Por que eu escolhi esse texto? Porque, na verdade, inicia a nossa iniciação. Gostou? Inicia a nossa iniciação. E mostra o tipo de texto que a ESAF pede. No caso de um texto antigo da Receita Federal, MPOG, que geralmente a ESAF também faz, não vai mudar muito. As outras provas que a ESAF faz, não só para a Receita Federal, elas têm a mesma alma, têm a mesma cara. O que eu queria que você lembrasse, em termos de gramática, a gente viu que caiu muitas vezes o would. Eu queria mostrar para você que esse negócio de D mais O, D mais A está aqui exigido, né? Outra coisa que aparece muito, oh meu Jesus, aqui eu aperto um botãozinho aqui atrás. Esse that, em milhares de vezes, é o quê? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para chamar a atenção. Ah, a palavra support. Cuidado, não traduza como suportar, porque pode ter duplo sentido. Se eu falar para você assim, the people support the president, talvez esteja sendo traduzido como o povo suporta o presidente, fica uma coisa meio pejorativa, aguenta o presidente, né? Na verdade o povo apoia o presidente, tá claro? Eu acho que isso daqui realmente são as coisas principais em termos de detalhezinhos. Bom, senhores, vamos ficar para a aula 5 agora, as respostas das perguntas, e vou mostrar para vocês alguns macetes de prova. Lembrando sempre que eu quero que você leia primeiro os textos, você tem isso no seu roteiro, quero que você leia direitinho o que vai ter na sua aula, leia o texto primeiro, sugiro que você comece a tentar responder os textos sem ler as perguntas, responder as perguntas sem ler o texto. É uma coisa estranha, o nego fica bravo comigo em sala de aula presencial, mas eu tenho que mostrar para você como fazer um plano B, perfeito? Se na hora da prova você não tiver tido tempo para ler o texto, ou pior ainda, né, você lê o texto e não entendeu, o que rola na verdade? Você vai ter o desespero. Eu não quero que você tenha desespero, dá para salvar a tua alma, né, caso você não tenha tido tempo, né? Há anos que eu escuto as pessoas falarem o seguinte: olha, professor, eu fiz todas as matérias anteriores em inglês, quando eu chego em inglês, eu não tive tempo para ler o texto, tive que chutar. E chutar é sinônimo de errar, por isso que eu peço para você, leia os textos em casa e faz os exercícios. Mas antes faça os exercícios para ver se você pega amanhã da prova, perfeito? Forte abraço, tudo de bom para vocês. E agora, eu acho que vou para a praia agora, tomar um solzinho aqui na praia de Boa Viagem. Um abraço, tchau, tchau.